Diante da sua experiência, diante da sua paixão, vamos começar logo do básico. Vamos lá. Primeira coisa, para quem nos assiste, a compra da arma. Tem muitas pessoas que às vezes compram muito por causa do tamanho dela, por causa do calibre dela, e muitas vezes a pessoa nem faz treino antes Sim. com aquela arma. Treina-se com um exemplo, treina-se com uma 938 e depois na hora de comprar, compra uma G20. Sim. Treinou com uma, comprou outra. Sim. E aí o que acontece? Quando compra aquela, já comprou, vai ali pro stand para poder treinar. Sim. Só que aí não gostou da punhadura de uma para outra. Vamos tentar logo quebrar essa dinâmica aqui. Sim. Punhadura é a mesma para todas as armas? Tem alguma diferença? Como é que funciona? Pronto, vamos lá. Uma pergunta que é clássica, né? Todo mundo, todos os alunos, né, que a gente faz o curso lá, geralmente tem esse tipo de pergunta. Mas antes de responder essa pergunta, eu vou primeiro fazer um informativo de como é que um cidadão hoje, né, brasileiro de bem, consegue adquirir uma arma de fogo, tá? Então existem os requisitos legais lá abarcados pelo Estatuto do Desarmamento, que é justamente a Lei 10.826 de 2003, né, que a gente chama o Estatuto do Desarmamento. Tem lá os requisitos básicos que um cidadão brasileiro consegue adquirir hoje uma arma de fogo de forma legal, que é uma arma para posse. Então hoje, para um cidadão para poder adquirir, ele tem que ter no mínimo 25 anos. A maioridade para ter acesso à arma de fogo é 25 anos, não é a maioridade penal, né? A questão de imputabilidade, que é 18 anos. É 25 anos. Então, o cidadão civil comum, para adquirir uma arma de fogo, tem que ter no mínimo 25 anos. Além disso, né, ele tem que ter uma residência fixa, né, ele tem que comprovar, né, através de um documento, um comprovante de endereço, qual o endereço que ele possui. Além disso, tem a idoneidade. Então, a idoneidade se baseia basicamente de ele não estar respondendo nenhum processo criminal, nem inquérito policial. Então, ele não pode nem sequer estar respondendo a um inquérito, né? Tem que estar 100% limpo. Então, a Polícia Federal faz essa verificação, né, da vida pregressa daquele cidadão que deseja ter a posse de arma de fogo. Além disso, ele tem que ter a capacidade técnica e a capacidade psicológica. A capacidade técnica, ele vai comprovar através de um exame que é justamente feito por um instrutor credenciado da Polícia Federal, onde será aplicado ali uma parte teórica, né, uma prova teórica e uma prova prática. A prova teórica vai abranger toda a parte que envolve legislação de armamento, né, de arma de fogo no Brasil, né, então basicamente a Lei 10.826, além de regras de segurança, né, com o uso do armamento, regras de segurança e conduta dentro do stand, a parte de nomenclatura de peças, né, e também cai algumas questões relacionadas a que envolve tipo de armamento, classificação das armas, né? Então, toda essa parte é aplicada à prova da Polícia Federal na parte prática, na prova teórica. Depois, se passando com aproveitamento de 60%, você está apto para ir para a segunda fase da prova, que é justamente a prova de capacidade técnica, que é aí onde você vai disparar, né, se for para a prova para posse, né, ou para quem que deseja ser atirador esportivo ou caçador ou colecionador, ele vai fazer uma prova também de tiro com 20 disparos totais, né, de pistola, numa distância do alvo de 5 metros, ele vai efetuar 10 disparos num tempo de 40 segundos, ele passa para um alvo a 7 metros, mais 10 disparos em 40 segundos. E nesse conjunto aí de etapas na prova prática, ele tem que ter um aproveitamento mínimo de 60%. Então, o alvo que a gente usa é o alvo humanoide, né, padrão SAT, que é o padrão da Polícia Federal, que é simulando uma silhueta, né, de um corpo. Então, a região que maior pontuação é a região do centro, né, não é nem tanto a cabeça tem uma pontuação alta, mas a gente não ensina a se tirar na cabeça, assim, no centro do corpo, que é a zona de maior pontuação, que é 5 pontos. Então, o aluno e, no caso, o avaliado, né, tem que ter esse aproveitamento de 60%, tanto na parte teórica como na parte prática. Ele estando apto, né,
ele pode solicitar a posse. Mas antes disso, ele tem que ter aptidão psicológica. Então, antes dele fazer o exame prático, ele passa por um exame psicológico por um psicólogo credenciado da Polícia Federal. Então, esse psicólogo vai aplicar alguns testes, né? Um pouco semelhante, inclusive, aos exames do Detran. Óbvio que tem alguns exames que são de bem diferentes, né? Que vai ser aplicado ali. Existe, inclusive, uma instrução normativa para isso, da Polícia Federal, de quais são esses testes. E aí, estando apto, né? Aquele cidadão pode ir lá e solicitar a posse de arma de fogo ou conseguir aí ser um CAC, né? Ele tendo tanto a aptidão psicológica, a capacidade técnica, ter 25 anos, ter residência fixa. Além disso, ele tem que ter um trabalho, né? Então, você tem que ter um trabalho lícito. Então, você é advogado, você é professor, você é empresário. Então, você vai comprovar isso através sempre de documentos, né? Então, sempre de documentos, aí você vai colocar isso num processo, geralmente um despachante, ou se você tiver a competência, a capacidade de fazer sozinho, pode fazer, né? Tem, inclusive, vídeos no YouTube que ensina a fazer o processo, não é tão difícil, mas óbvio que requer um certo reconhecimento, né? E aí você pleiteia tanto a posse, ou se você quiser ser um atleta, um CAC, você vai para o Exército, né? Que são dois sistemas hoje, atualmente. Existe um sistema que é o SINARM, que é o sistema que é administrado pela Polícia Federal, e o SIGMA, que é administrado pelo Exército. O SINARM, quem faz essa administração é a Polícia Federal, que são as armas voltadas para a defesa, né? Então, todas as armas voltadas para a defesa estão cadastradas no SINARM, e as armas voltadas para a prática esportiva, para o colecionismo e para a caça está cadastrada no SIGMA, que é administrado pelo Exército Brasileiro, tá? Então, hoje são essas duas portas de entrada para um cidadão conseguir ter acesso à arma. Aí, vamos lá, vamos para a questão. O aluno vai lá, faz o curso da Brasil Tático, né, de armamento e tiro, um curso básico. Ele vai aprender lá os fundamentos, tal, básico. E aí ele vai e quer ter a arma. Ele vai preencher esses requisitos, beleza, ele comprou a arma dele. A arma que ele treinou lá no curso básico é diferente da arma que ele adquiriu. É justamente a dor de cabeça que acontece. Ele treinou com um tipo de armamento, mas adquiriu outro. Então, o que a gente sempre aconselha, qualquer equipamento que você venha adquirir, você tem que conhecer o seu equipamento e treinar com o seu equipamento. É a mesma coisa de você pegar um carro, onde você não sabe onde é que é a marcha, onde é que você aciona a seta, você tem que conhecer o equipamento. Então, primeiro passo, a pessoa que for comprar um armamento tem que conhecer o armamento e treinar de fato para você ter efetividade. Se você for utilizar essa arma para o tiro esportivo, você vai ter que treinar precisão com ele. Se você for pegar esse armamento para a defesa pessoal, você vai ter que treinar situações de defesa. Então, cada caso é um caso e, obviamente, o que vai levar ao cidadão ter efetividade na hora da utilização do equipamento, no caso da arma de fogo, é treino, né? Então, a empunhadura é algo que vai impactar, com certeza. Então, ele tem que realmente treinar, conhecer o equipamento que ele está utilizando para ele conseguir ser assertivo e efetivo com a utilização dele, seja para a defesa, quer seja para o esporte, ou para a caça, no caso do abate do javali, né, que hoje é só permitido no Brasil a caça do javali, ou caça de subsistência, que existe também essa categoria, que é a caça do cidadão que mora numa localidade, né, muito longínqua, não tem condições nenhuma de ir num mercado que é muito distante, então ele consegue adquirir um equipamento, uma arma, monotiro, pela Polícia Federal, para ele caçar animais que estão ali ao redor da residência dele para poder ele sobreviver. Então é uma caça excepcional, né? Então a legislação inclusive abarca isso e dá esse direito ao cidadão brasileiro, inclusive se ele quiser, né? E óbvio se ele preencher esses requisitos, de ter uma arma para caça de subsistência. Mas assim, respondendo a sua pergunta, a questão da empunhadura, né? Você tem que treinar. Óbvio que, né, se você for, né, um policial militar
você vai ter diversos equipamentos lá à sua disposição. Você vai ter que treinar com cada um deles, que cada situação que você for utilizar, se você não tiver uma boa empunhadura, você não vai ter assertividade, você não vai ter efetividade. E aí você vai colocar tanto sua vida em risco como a de terceiro. Então é aquela coisa, né? Tudo vai do treinamento. Então a nossa equipe, o Brasil Tático, a gente tem esses cursos, né, que a gente treina nossos alunos para diversos tipos de situação. Se ele quer para uma situação de defesa, a gente vai treinar ele para uma situação de defesa. Se ele quer para um tiro de precisão, para prática esportiva, a gente vai treinar ele para tiro de precisão. Então, existe, obviamente, essas vertentes, né, na parte de instrução que a gente adota, né, que pode ser aplicado cada caso a depender do aluno, né, e da demanda que aparece para a gente.